Olá, vamos então à leitura de mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos entrando no capítulo de número 3 deste projeto de leitura da Palavra de Deus. Ela vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, este projeto também é uma forma de trazer libertação para a sua vida, através do conhecimento da Palavra de Deus. Já lemos 2 capítulos do livro de Atos. Se você está entrando agora neste projeto, convido você a olhar os outros vídeos, os outros capítulos e fazer essa leitura completa do livro de Atos. Para isso, é importante que você se inscreva em nosso canal e é importante que você ative as notificações para que sempre seja avisado quando nós colocarmos vídeo novo e também quando entrarmos ao vivo em nossos cultos online, toda quinta-feira, às 19h30 e domingos, às 19 horas. Se possível, faça-nos uma visita, venha participar de um dos nossos cultos, você será muito bem-vindo para a glória do nosso Deus. Para isso, então, inscreva-se no canal, ative as notificações. Estamos deixando também para você um caderno, gratuito, você não vai ter custo algum, apenas escaneie esse QR Code e você vai baixar o caderno de Atos dos Apóstolos. Está aqui o modelo, para que depois de tudo preenchido, os 28 capítulos, você possa imprimi-los e encadernar esse caderno, para que você tenha esse material sempre em mãos, para você fazer estudo, para você preparar, quem sabe, esboços para pregações. Tudo isso está disponível para você. Só baixe esse caderno no QR Code e imprima, para que você tenha esse material. Feito todas essas considerações, vamos agora então à leitura do capítulo 3. Esse capítulo ele vem com 2 assuntos. São eles: a cura de um mendigo aleijado, que vai do versículo 1 até o versículo 10, e a pregação de Pedro no templo, que vai do versículo 11 até o versículo 26. Assim, vamos então à leitura do capítulo 3, começando pelo primeiro assunto, que é a cura de um mendigo aleijado, que vai do versículo 1 ao 10. Convido você agora, então, a me acompanhar em mais esta leitura. Vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. O início desse capítulo número 3, ele narra simplesmente o primeiro milagre feito através do nome de Jesus. Até então, os milagres eram feitos pelo próprio Jesus. Ele mesmo estendia as mãos, ele mesmo determinava, ele mesmo praticava os milagres. Mas agora, no capítulo 3, nós vamos ver o primeiro milagre feito somente pelo nome de Jesus Cristo. E a partir daí, todos os milagres agora são realizados pelo nome de Jesus Cristo. Ele mesmo diz que se nós crêssemos, os sinais acompanhariam, e em seu nome nós realizaríamos feitos grandiosos.
E isso acontece hoje em nossos dias. Quando nós declaramos, impomos a mão e declaramos o nome de Jesus, este nome tem poder. Este nome, quando é declarado com fé, o inferno estremece, a cura acontece, a libertação se manifesta, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Então, use o nome de Jesus com ousadia, com intrepidez, use o nome de Jesus com autoridade e o milagre vai acontecer. Este homem vivia próximo ao sagrado, próximo ao templo, mas ainda assim preso em suas limitações. Olha que paradoxo. Ele estava a um passo do lugar onde o milagre poderia acontecer, mas vivia preso em sua enfermidade. A um passo do milagre, mas preso por suas limitações. Hoje muitas pessoas estão muito próximas da igreja, muito próximas do evangelho, mas ainda vivem presas em seus pecados, vivem presos em suas enfermidades, doenças, maldições, mesmo estando a um passo do evangelho. O que falta para essas pessoas receberem o seu milagre? Muitas vezes o que faltava para esse aleijado, faltava a presença de homens de Deus, pessoas de Deus que se preocupem com o próximo, pessoas de Deus que parem, estendam a mão e entreguem a essas pessoas aquilo que já está dentro delas, que é o poder de Deus, a presença de Deus, o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida daqueles que precisam. Agora nós vamos ver alguns pontos que eu quero salientar do versículo 1 até o versículo 10. Vamos a eles então agora, cada ponto, cada estudo, cada revelação, anote, não perca nada, anote para que você venha aprender nas entrelinhas da palavra de Deus. O versículo 1 vai nos revelar uma grande verdade, que a vida de oração ela é a base para uma vida de milagres. Pedro e João, eles estavam indo ao templo às 3 horas da tarde para orar. Isso mostra que os discípulos, os apóstolos, eles tinham vida de oração. Eles tinham vida de comunhão com Deus através da oração. Não somente fazer a obra, mas ter relacionamento com o dono da obra. Esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o Espírito Santo, ele é a base para uma vida de milagres. É a base para que o testemunho não venha a ser apenas verbal, mas o testemunho venha a ser de poder, de manifestação de poder sobrenatural na vida das pessoas. O versículo 1 nos revela isso, que a vida de oração é a base para uma vida de testemunho, uma vida de milagres em nome de Jesus. Nos mostra que o nosso testemunho não nasce na praça, mas nasce no secreto. É onde nós ficamos no secreto com Deus. É ali que nascem os milagres. Pois antes de falar ao homem, Pedro e João falavam com Deus primeiramente. Então, antes de nós falarmos com alguém, antes de ministrarmos cura, libertações a alguém, nós precisamos falar com Deus primeiramente. Precisamos ter vida de oração com Jesus, com o Espírito Santo, ter esse momento de intimidade no secreto, para que em público o Senhor seja honrado. O versículo 2 vai nos mostrar que as necessidades humanas, elas não são supridas pela religiosidade. A religiosidade, ela não tem suporte, ela não tem poder para suprir as necessidades humanas. Este homem via pessoas religiosas entrando e saindo do templo a todo momento, a toda hora. Mas mesmo vendo esses homens entrando e saindo, ele não conhecia o poder de Deus. Então a religiosidade não tem esse poder de trazer a cura que ele precisava. A proximidade com ambientes espirituais não garante mudança interior. Dependia dele sair da religiosidade, sair do comodismo e buscar uma intimidade maior com o Deus Todo-Poderoso. Entenda também
que frequência não é sinônimo de encontro. A Bíblia diz que todos os dias ele era colocado à frente da porta formosa. Ele tinha já uma frequência naquele lugar. Mas a frequência não é sinônimo de encontro. Encontro é diferente. Encontro não é simplesmente uma frequência. Encontro é uma entrega. Encontro é você se entregar 100% para o Senhor. E não simplesmente ter uma frequência, ter uma visita diária constante. Isso não é encontro. Encontro é você ter nessa frequência um relacionamento íntimo com o Senhor Todo-Poderoso. Também vejo aqui nessa palavra um alerta para todas as igrejas, para todos nós. Existem pessoas necessitadas, sentadas à porta, sentadas dentro das nossas igrejas, pessoas precisando de um milagre, pessoas que ainda estão presas na religiosidade, pessoas que precisam de um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nós, que somos os Pedros e os Joãos de hoje, nós somos convocados por Deus para sermos esta ponte de ligação entre essas pessoas e os seus milagres, essas pessoas e o Senhor Jesus Cristo. Entenda, a verdadeira fé não ignora quem está à porta. A verdadeira fé, ela é inclusiva, ela chama todos, até aqueles que estão do lado de fora, precisando de um milagre. O versículo 3 também vai nos ensinar que expectativas erradas limitam a fé. A sua expectativa já era pequena devido à limitação da sua vida, porque era moldada pela experiência de escassez que ele vivia. Por causa da sua escassez, por causa da sua situação de miséria, sua expectativa se tornou cada dia mais pequena. Quanto mais o tempo passava, menor era a sua expectativa de receber o seu milagre, de ser curado, porque a realidade chocava a cada dia que passava. A realidade falava mais alto do que a expectativa e a esperança de ele receber o seu milagre. Entenda, ele já não esperava mais a cura, ele esperava sobrevivência. E isso é chocante, porque hoje as pessoas, ou a grande parte das pessoas, não esperam mais uma cura, não esperam mais um milagre, o sobrenatural. Elas apenas esperam a esmola para continuar sobrevivendo. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Então, hoje, as pessoas não têm mais expectativas de milagres, porque elas esperam apenas algo suficiente para que elas possam continuar sobrevivendo. Mas olha só, Jesus, ele ainda é o mesmo. Jesus, ele não vem só para dar esmola, ele não vem só para fazer você sobreviver. Jesus, como diz lá em João 10:10, a parte B, ele vem para dar vida e vida abundante. Ele não mudou, meu amado. Ele não mudou, ele ainda quer abençoar, ele ainda quer mudar a sua história, mas para isso você precisa aumentar a sua expectativa. Muitos hoje pedem o mínimo, porque se acostumaram a conviver com a falta, conviver com o pouco, com a miséria, com a escassez. Então estão pedindo o mínimo. O Senhor, nesta noite, quer estender a sua mão para dar a você aquilo que você mais precisa, aquilo que realmente fará diferença na sua vida. Aquele paralítico, ele não cria um ambiente de mudança. Ele apenas repete o cenário de sempre. Todo dia era colocado ali, todo dia se assentava, todo dia colocava, quem sabe, uma capa sobre os seus pés. Então, ele não criava nenhum ambiente propício para a mudança. Ele sempre repetia aquele vício, aquele círculo vicioso, onde ele sentava e pedia esmola. Isso é um alerta, que você não venha repetir os dias da sua vida, os dias de mesmice, os dias de miséria, os dias
de vergonha, mas que você venha criar ambientes favoráveis para a glória de Deus. O fato de hoje você estar ouvindo este vídeo já é um passo para você criar um ambiente de mudança, um ambiente de transformação. Procure a palavra, procure homens de Deus que possam ministrar sobre a sua vida, não apenas dar a você uma continuidade, mas dar a você uma oportunidade de uma transformação, de uma vida de mudança. Esse texto também nos revela um grande contraste entre perspectiva humana e propósito divino. Há uma grande diferença, uma grande discrepância entre a minha e a tua expectativa e o grande propósito de Deus para todos nós. Viva o propósito de Deus. Não se baseie, não se firme na expectativa humana. Busque sempre este propósito maravilhoso que é o propósito de Deus para a sua vida. No versículo 6, nos revela algo muito poderoso, que é o que você já tem pode mudar a história de vidas. O que eu e você já possuímos dentro de nós pode trazer uma grande transformação em muitas vidas. O valor do que nós carregamos não está em nossa aparência, mas está na origem, da onde veio esse poder. Ele vem direto da fonte, direto de Cristo, através do Espírito Santo, atuando em nós e através de nós. Entendemos que o poder, ele não estava nos apóstolos, mas estava na vida que ele levava com Deus. Ele era apenas o jumentinho que carregava o poder de Deus sobre ele. Assim somos nós. O poder não está em nós, longe disso. O poder está naquele que nós levamos, naquele que nós possuímos dentro de nós. Então, o que você carrega em Cristo pode ser a resposta que muitos estão precisando. Muitos que, inclusive, podem estar ao seu redor. O que você carrega em Cristo pode ser a resposta que eles precisam para ter uma mudança, para não apenas repetir vícios, de vida, vícios de aparências, mas pode ser a mudança que muitos estão precisando. Ei, você é a resposta para muitas pessoas. Então, coloque-se de pé, tome uma posição, ponha-se em posicionamento, porque você é a resposta para muitas pessoas. É muito melhor não ter ouro e não ter prata do que perder esse levanta-te e anda. Aprenda isso. O levanta-te e anda. Esse nós não podemos perder. Ouro e prata pode até faltar. Ouro e prata pode até não termos em nossos bolsos. Mas o levanta e anda, esse é imprescindível para quem anda com Deus, para quem quer ser instrumento de Deus, apóstolo, discípulo, servo do Altíssimo. O ouro e a prata até pode faltar, mas o levanta e anda, esse nunca pode faltar em nosso coração, em nossa vida, em nossa caminhada com Jesus Cristo. O versículo número 6 também vai nos mostrar que o nome de Jesus carrega todo o poder, porque vemos que o milagre ele não acontece por causa da autoridade de Pedro, a ousadia simplesmente de Pedro, mas ele acontece porque o nome de Jesus possui todo o poder e toda a autoridade. Onde este nome é declarado com fé, algo irá acontecer. Por exemplo, a enfermidade não debate, ela simplesmente desaparece, ela simplesmente tem que bater em retirada. Ela não tem como debater diante do nome de Jesus. A limitação, ela não negocia, não tem negócio, não tem conversa. As limitações, elas têm que caírem por terra.
E a possessão, ela não resiste. Se alguém está sendo possesso ou possuído por algum espírito, alguma perturbação, alguma maldição, queridos, o nome de Jesus é poderoso ao ponto que essa possessão, ela não consegue resistir, ela tem que cair por terra, porque maior é o nome daquele que está sendo invocado. No versículo 10, nós vamos ver também que a graça de Deus supera toda limitação antiga. Não importa quanto tempo esta limitação já se faz na vida da pessoa, não importa. A graça de Deus, ela supera, ela tem poder para superar toda a limitação. Entenda, a graça de Deus, ela não respeita rótulos humanos e nem históricos de fracasso. A graça de Deus, ela supera tudo isso para a glória do nosso Deus. A identidade antiga, a identidade que o ser humano ele assume, não define o futuro quando Deus intervém na história dessa pessoa. Nós precisamos entender e crer que a graça de Deus, ela interrompe ciclos e limitações que pareciam ser permanentes quando Deus age. Então entenda isso. Não há nada que Deus não possa mudar e nem transformar. Por mais longo que seja o período que alguém está sofrendo, que haja limitações, quando Deus intervém, quando Deus, o nome de Jesus é invocado com poder, com autoridade, com fé, queridos, nada pode segurar, nada pode permanecer igual quando o Senhor é invocado na vida de alguém. Então, assim, nós terminamos este primeiro assunto com essas revelações, que você já anote todas elas. Se você não anotou, após o vídeo, volte ali e baixe o caderno e anote todas elas, para que você não perca nenhuma dessas revelações, que com certeza vão transformar a sua vida, vão transformar o seu ministério, vão trazer conhecimento. E o conhecimento é libertador, conforme João 8,32. Agora, nós vamos para o segundo assunto do capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, que é a pregação de Pedro no templo, que vai do versículo 11 até o versículo de número 26. A partir de agora, então, me acompanhe nessa próxima leitura. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se,
pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Esse, então, é o segundo assunto que nós vamos meditar agora. Já creio que você já está com o livro impresso. Então, vamos lá anotar as revelações. Primeiro, no versículo 12, deixa bem claro que a glória pertence somente a Deus. A glória pertence só a Ele, não a nós, não ao homem, não ao ser humano. Em relação a isso, há muita confusão, há muitas pessoas que estão, por ignorância, roubando a glória de Deus. Ou até mesmo, por ganância, estão roubando a glória de Deus. O sinal, o milagre, todas as vezes precisa ser direcionado ao Senhor. Porque se assim não for, perde-se o propósito do milagre, o propósito da cura, da libertação. Se não for direcionado para Jesus, porque Ele é o responsável, Ele é o que realiza o milagre, se não for direcionado para Ele, perde-se totalmente o propósito para o qual aconteceu o milagre. Pedro entende o que homens hoje, o que nós hoje precisamos entender, que homens são canais e nunca a fonte. Pedro, no versículo 12, ele vai falar para os israelitas: por que estão olhando para nós como se nós fôssemos a fonte? Nós não somos a fonte, nunca seremos a fonte, nós somos canais, a fonte é Jesus Cristo. Que lição para nós hoje, que lição para você que é pregador do Evangelho, você que ministra, tem dons espirituais, dons de cura, dons de milagres e maravilhas, mas, querido, nunca perca a visão. Eu sou canal, eu não sou a fonte é Jesus Cristo. Para isso, nós vemos lá em Mateus, capítulo 21, a entrada, de Jesus em Jerusalém. Querido, nós somos aquele jumentinho que carrega Jesus, tira Jesus de nós, não sobra nada. É interessante que aquele jumentinho, por estar levando Jesus, por ter sobre ele a fonte, ele, o jumento, pisava nos ramos de oliveira, nas vestes que eram colocadas pelo caminho. Não Jesus. Jesus estava no lombo. Quem pisava era o jumento, mas o jumentinho só pisava porque Cristo estava sobre ele. Quando Cristo sai sobre ele, ele deixa de andar por caminhos preparados para Cristo. Então, Pedro, ele identifica, Pedro nos revela essa grande verdade. Porque olham para nós, como se de nós fosse realizado alguma coisa. Ele, Jesus, é a fonte. Nós somos apenas instrumentos e canais. Nunca se esqueça dessa grande verdade.
Então, quando a glória é desviada, o propósito se perde. A igreja de Cristo, ela não vive de nomes, mas ela vive do nome que está sobre todos os nomes. Atos 3,16 vai dizer assim: pela fé no nome de Jesus. Olha o que Pedro diz: pela fé no nome de Jesus. Então, o nome de Jesus curou este homem que vocês veem e conhecem. Olha que verdade. O próprio Pedro declara: pela fé no nome, o nome fez esta obra. Então não fomos nós, não foi Pedro, não foi João, não foi o Marco, não foi ninguém nessa terra, não foi homem comum que fez isso, foi Jesus Cristo. Ele é o responsável. Então nunca esqueça isso. Nunca roube a glória de Deus. Sempre jogue a glória para o alto. Sempre jogue tudo que acontece de bom, né? A responsabilidade da obra para Cristo. Nunca para você. Ainda nesse assunto, né, sendo instrumento de Deus, eu vejo que nós nunca podemos perder o Atos 2 da nossa vida, para que o Atos 3 se realize no nosso ministério, na nossa caminhada. Ou seja, nunca perca o Espírito Santo, esse poder que recebemos de Cristo na nossa vida, porque é através desse Atos 2, a descida do Espírito Santo, a descida do poder, que nós viveremos os Atos 3 da nossa caminhada, os milagres, aonde estenderemos a mão e invocaremos o nome de Jesus e o poder do Espírito em nós. Através do nome de Jesus, nós poderemos contemplar milagres, maravilhas, testemunhos nesta caminhada cristã ou no nosso ministério aqui nessa terra. O objetivo desta pregação de Pedro, a segunda pregação, nós podemos falar que foram 3. Primeiro, levar o povo ao arrependimento. Segundo, para que os seus pecados sejam apagados. E terceiro, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Então, 3 pontos nessa pregação: levar o povo ao arrependimento. Segundo, para que os seus pecados sejam perdoados. E terceiro, para que após isso venham tempos de refrigério para as almas. 3 pontos que nós devemos ter como foco em nossas mensagens hoje: levar o povo ao arrependimento, para que os pecados sejam perdoados e para que venham tempos de refrigério. Que você viva esses 3 propósitos em cada ministração, em cada pregação que você realizar ou que você ouvir essas pregações, que você venha viver esses 3 propósitos: se arrepender, ser perdoado e viver um novo tempo na sua vida. É a base para toda pregação, toda ministração cristocêntrica. O que vemos aqui também é a Igreja de Cristo crescendo. É a Igreja de Cristo vivendo esse crescimento após, né, o batismo do Espírito Santo, a primeira pregação, 3.000 almas, agora a segunda pregação, é a palavra nos mostrando agora a igreja cristã crescendo, estourando, multiplicando. Tudo isso é bênção de Deus, e de lá para cá a igreja tem crescido, a igreja tem se multiplicado, e ela não vai morrer em nossos dias, no seu dia, através de nós, ela continuará crescendo e se multiplicando. Outra coisa muito interessante é que nós vemos aqui a personalidade de Pedro, essa intrepidez de Pedro, essa ousadia de Pedro sendo usada por Deus para o crescimento da igreja. Deus, ele não desperdiça o nosso caráter. Pedro já fazia parte do seu caráter, a intrepidez, ele sempre vinha à frente, ele sempre tomava a frente. Então Deus usa essa característica de Pedro para que a obra dele continue crescendo. Assim é conosco hoje. Deus usa as nossas características para que a nossa característica sirva de ferramenta para Deus, né, trazer o crescimento para a obra. Quando aqueles homens, né, quando aquele povo
olha para Pedro e para João, em vez de ele ficar com medo e se encolher, a Bíblia diz que ele, com intrepidez e ousadia, ele se levanta como um homem valente e começa a falar, porque olham para nós como se de nós fôssemos capazes, mas é o nome de Jesus. E ali ele já emenda a pregação, ele já começa a falar de Cristo. Olha, vocês entregaram por ignorância, vocês entregaram ele para a morte, vocês aceitaram um bandido, libertaram um bandido e mandaram matar Jesus, mas Deus o ressuscitou, então arrependam-se. Olha a intrepidez, isso é o caráter, é Deus usando a personalidade de Pedro em prol do seu reino. E isso não mudou, ele continua usando a minha personalidade, a sua personalidade, aquilo que nós temos mais facilidades, ele usa isso para que o reino continue crescendo. Então, seja um instrumento de Deus. Você não precisa, muitas vezes, mudar até a personalidade. Não, Deus usa a sua personalidade. Existem pessoas que são mais abertas, existem pessoas que são mais tímidas, mais fechadas, mas até nessas Deus consegue usar para o crescimento do seu reino. Para terminarmos, então, esse capítulo 3, eu quero marcar 3 pontos importantes nesse segundo assunto. Primeiro ponto, a mensagem do Evangelho nunca é centrada no homem. Segundo, a mensagem do Evangelho é sempre centrada em Cristo. Ele é quem faz a obra, ele é que tem o poder. Homem é só um canal, ele é a fonte. E terceiro, a mensagem do Evangelho sempre terá confronto. Pedro confrontou vocês por ignorância, libertaram o bandido e mandaram Jesus. Então houve um confronto e eles agora arrependam-se. 3 pontos da mensagem. Não é do homem, é de Cristo e tem confronto. E por causa desta mensagem, desses 3 pontos, mais 5.000 almas se entregaram para Cristo. No final desse sermão, em Atos 4:4, nós vamos ver isso. 5.000 almas se converteram. E assim o Evangelho vai crescendo, vai multiplicando, vai agregando. Foram 3.000, agora 5.000. E, queridos, não parou. Foi crescendo e crescendo. Então, eu quero terminar o capítulo 3 dizendo isso. O Evangelho estava crescendo e hoje ele ainda não parou. Que ele cresça, que ele alcance você, alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance os que estão ao teu redor através do seu testemunho. Sempre lembrando, você é canal, fonte é Cristo. Que Deus te abençoe, então. E terminamos o capítulo 3. E eu quero convidar você a estar participando dos nossos cultos, quinta, 19h30, domingo, 19 horas, sempre online. Para isso, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Também te peço agora, se você está gostando dessa leitura da palavra, já deixe um like para que nós possamos ver que você está gostando. Deixe-nos também um comentário dizendo, olha, tá bom, não tá bom, precisa melhorar, assim eu já estou aprendendo muitas coisas. Então deixe um comentário também. E assim terminamos, então. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.